Essa é a camada do tipo P. As camadas do tipo N aparecem a ambos os lados da camada do tipo P, como se formasse um sanduíche. Ao cortar faixas, elas se transformam em barras perfeitas. Uma delas formou uma pequena barra de cristal com uma camada tipo P exatamente no meio. Ligando eletrodos a cada camada de sanduíche NPN, o processo está terminado. Este é um transistor incrementado. Com a tecnologia atual dos semicondutores, cortar barras perfeitas de cristal não representa nenhum problema. Os cortadores de diamante de alta velocidade podem fazer esse trabalho com precisão. Entretanto, logo depois da guerra, Hiroe Osafune, pesquisador da NSC Corporation, não tinha como comprar ferramentas para cortar o germânio porque não dispunha de fundos para pesquisa. Procurando uma forma de cortar o germânio, ele uniu um cortador a um amolador que tinha sido jogado fora em uma fábrica. Era uma substituição que se quebrava com facilidade e que tinha sido endurecida com pedra de amolar utilizando um agente colante. Quando se pressionava o germânio contra o cortador giratório, o cortador quebrava em pedaços. Para se protegerem das bordas cortantes dos fragmentos quebrados, os pesquisadores se embrulhavam em pano antes de fazer o trabalho. A única coisa que eles precisavam fazer era aumentar a velocidade para aproximadamente 3.300 revoluções por minuto. Mas o Sr. Osafune era teimoso. Como não era especialista em máquinas, achou que tudo que precisava fazer era girar o cortador e fatiar. Como não prestou a mínima atenção em coisas como o número de revoluções por minuto, o aparelho quebrou e se desfez em pedaços. De início, fizemos fragmentos de germânio com uma grossura de aproximadamente 5 milímetros e depois os lixávamos até conseguir diminuir cada um deles para 5 milímetros. No começo eram polidos manualmente com lixa. Quando se faz isso, os dedos da pessoa chegam a sangrar. Então dizíamos para alguns dos colegas, agora é a sua vez, porque éramos 8 pessoas. Mas não trocávamos a cada minuto. Cada um de nós chegava a ficar 2 horas polindo. Isso pode ser feito se a pessoa usa um dedo por vez. Íamos trocando à medida que ficávamos cansados. Levava 4 ou 5 dias de trabalho de polimento para reduzir a grossura para 5 milímetros. Não havia outra forma de se fazer isso, pois não tínhamos absolutamente nenhuma verba. Quase na mesma época surgiu outra tecnologia, o transistor de junção de liga. Os dois lados do germânio do tipo N são colocados em forma de sanduíche entre partículas de um material do tipo P, índium, e então é colocado no forno. O índium se funde pela parte interna com os dois lados do germânio, formando uma liga e criando uma camada do tipo P. Como a porção do corpo que permanece no centro é do tipo N, os cristais formam um sanduíche PNP. Para fazer um transistor de liga, as partículas de índium são colocadas em um recipiente feito de carbono grafite de alta pureza. No topo colocamos uma peça de germânio de 3 milímetros por 3 milímetros com uma espessura de 0,5 milímetros. Finalmente colocamos uma tampa com um buraco e depois, através desse buraco, deixamos cair partículas de índium sobre o germânio. Repetimos esse trabalho delicado para todos os transistores. Nessa fase, os transistores são colocados delicadamente dentro do forno. Eles são feitos conforme o número de buracos existentes na placa de grafita e as características de cada um deles são diferentes. Aquecemos durante 20 minutos a uma temperatura de 800 graus centígrados. Como resultado, temos uma liga de índium que forma um sanduíche com o germânio. Finalmente, cabos de ouro são conectados a porções da liga para fazer eletrodos. Naquela época, no Japão, essa era a ocupação principal das mulheres que trabalhavam nas fábricas e que eram chamadas de transistor girls. O trabalho de conectar cabos de ouro, um por um, olhando através do microscópio, era um trabalho que requeria paciência e dedos bem treinados. Em maio de 1952, os laboratórios Bell organizaram um simpósio e tornaram pública a tecnologia dos transistores.
Fizeram isso porque acreditavam que a propriedade exclusiva dessa tecnologia poderia ser sancionada pelas leis antitrust. Os pesquisadores japoneses foram para os Estados Unidos assim que essa tecnologia foi colocada à disposição do público. No entanto, quando terminou a fase da pesquisa e começou a fase da produção em série, os pesquisadores japoneses enfrentaram mais uma vez muitas dificuldades porque não possuíam o know-how necessário. Esta é uma fábrica da AT&T Western Electric. Na época, Western Electric era uma fábrica que trabalhava com os laboratórios Bell. Naquela época, todas as fábricas norte-americanas recebiam cordialmente os pesquisadores japoneses que vinham para os Estados Unidos. Como essa indústria estava apenas começando, todos se ofereceram para que os japoneses fizessem visitas às fábricas. Ninguém imaginava naquela época que os japoneses poderiam vir a ser fortes competidores no setor de semicondutores. Logo depois, as empresas japonesas começaram a procurar parceiros para conseguir know-how técnico. Hitachi assinou um contrato com a RCA. Estes são antigos dados confidenciais. A pessoa que foi para os Estados Unidos fez alguns desenhos muito precisos. Naquela época, não podíamos tirar fotografias porque era proibido usar câmera. Por outro lado, esses detalhes não eram fornecidos nas publicações da RCA. Foram descritos diversos assuntos, como know-how mais detalhado, as razões para se fazer o produto e coisas semelhantes. A razão de conservar estes documentos é o fato de que algum dia foram considerados da maior importância. Os documentos enviados dos Estados Unidos eram tratados como assuntos confidenciais nas fábricas. O Safune, que trabalhava para a NEC, tinha sempre um caderno de notas no bolso para registrar tudo o que via, ouvia e pensava e que depois enviava para a matriz. Não são só esses. Outros, sobre know-how industrial, ainda estão arquivados. Seus rascunhos e gráficos eram transformados em explicações e desenhos detalhados no seu quarto de hotel. Na sua opinião, todo esse material serviria de base para a construção de componentes quando ele voltasse para o Japão. As máquinas feitas conforme os dados trazidos pelo Sr. Osafune e outros técnicos dos Estados Unidos naquela época são utilizados ainda hoje nas fábricas japonesas. O Japão tinha entrado na era da eletrônica. Os transistores não eram apenas utilizados para fins familiares, sendo também incorporados em produtos de consumo. A era da produção em série tinha começado no Japão. Confiando nas possibilidades futuras dos transistores, a Texas Instruments, uma empresa especializada em equipamento para perfuração de petróleo, com sede em Dallas, Texas, contratou Gordon Thiel, que trabalhava para os laboratórios Bell. Thiel foi bem sucedido em desenvolver o transistor com base em silício para a Texas Instruments. Isto permitiu que a empresa entrasse no setor dos semicondutores. Utilizando este transistor, Regency desenvolveu um rádio de bolso. Em 1945, quando foi lançado no mercado, seu preço de venda era de $49,95. Sales aproveitou a popularidade do rock and roll na época. Houve vendas da ordem de 100 mil unidades, fato sem precedentes no mercado americano. O lugar da Texas Instruments no setor dos semicondutores estava garantido. Esta é a sede atual da Sony, que domina o distrito de Gotanda, em Tóquio. Na época, o nome da empresa era Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. A companhia lançou o primeiro radiotransistor no mercado japonês um ano depois da Texas Instruments. O preço de venda era de aproximadamente $52,45. Utilizava um transistor de germânio do tipo incrementado. A empresa começou a fabricar este transistor depois de ter comprado a patente básica e os direitos de fabricação da Western Electric. Embora a Western Electric vendesse os direitos de patentes, não vendia o know-how de fabricação. Assim, a Sony teve que desenvolver sua própria tecnologia. Devido à falta de tempo, a Sony começou a produção em série sem fazer qualquer tipo de diferenciação entre os testes de fabricação e a produção.
Em 1955, o mambo tornou-se um gênero musical muito popular no Japão. Portanto, o rádio transistor foi recebido com entusiasmo pela juventude que adorava os ritmos latinos. O resultado da tecnologia de fabricação era que apenas 5 de cada 100 transistores fabricados tinham condições de serem utilizados, corroborando a opinião dos técnicos da Western Electric, que acreditavam que os transistores incrementados não deviam ser utilizados em rádios. Vamos ver como são fabricados os transistores incrementados. Quando o galho é introduzido nos grãos de cristal, forma-se nos cristais uma fina camada do tipo P. Ao se acrescentar antimônio, formam-se os cristais do tipo N, que formam, por sua vez, uma camada do tipo P no meio. Os problemas com o antimônio acontecem durante a retirada. Ele se quebra e a camada do tipo P que está no meio desaparece ou fica muito fina. Esta camada do tipo P que vemos aqui foi invadida pelo antimônio e está quase sumindo. Mas se for feita com uma espessura maior para protegê-la, suas características não serão adequadas para utilização na fabricação de rádios. Foram feitas experiências com fósforo, mas nos dados dos laboratórios Bell consta que sua natureza invasiva era similar à do antimônio. Os especialistas que consultaram estes dados chegariam à conclusão que utilizar fósforo é exatamente o mesmo que usar antimônio. Diriam que não vale a pena fazer mais tentativas. Mas os cálculos foram feitos com apenas uma casa decimal. A decisão a ser tomada era se esses dados eram ou não confiáveis. Como eu só acredito na realidade, continuei tentando achar uma solução eu mesmo. Quando se fazia uma liga de fósforo e estanho e se colocava lá dentro, a invasão parava de repente e aparecia uma camada do tipo P de espessura visível. Mais tarde, quando o tempo para a introdução da liga foi diminuindo, a camada tornou-se mais fina. A produção em série começou imediatamente. Como confiavam no seu sucesso, a liga de fósforo e estanho foi introduzida. Ninguém tinha dúvida de que isso funcionaria. No entanto, foi um fracasso que teve como resultado o colapso total da linha de produção. Bem no meio do boom do mambo, a produção de rádios ficou completamente parada. A Sony enfrentou a pior crise da sua história. A linha de produção entrou em colapso. Era impossível controlar exatamente qual era a quantidade de fósforo que deveria ser colocada. O fracasso foi total. A situação era terrível. Comentava-se que teria sido melhor usar a patente da RCA. Então eu pedi um pouco de tempo e comecei a fazer experiências com o índium e o fósforo. O que acontecia com a liga de fósforo e de estanho é que a densidade do estanho era muito grande e que a quantidade de fósforo que entrava não se fixava. Os pesquisadores da Sony começaram a pensar no que aconteceria se fosse colocado na liga índium na mesma densidade juntamente com fósforo. O resultado acabou aparecendo. Apareceu uma camada fina do tipo P. As características do transistor melhoraram e o desempenho do rádio melhorou muito. Uma experiência sem precedentes tinha dado a volta por cima quando a situação parecia não ter saída. Acho que o rendimento estava próximo de 90%. E afinal, não precisamos nem pagar direitos de patente, nem muito menos a patente básica. Isso porque o próprio processo tornou-se uma patente. Dessa forma, resolvemos o problema do rádio de transistores da Sony. Como eles não estavam preocupados com o rendimento, eu pensava que estavam apenas sendo imprudentes. Mas depois descobri que não havia necessidade de ter medo disso. Ao resolver os problemas, o rendimento aumentou e os lucros começaram a entrar. Tínhamos deixado para trás esse tipo de pensamento. Mambo, rock and roll e outros ritmos. Essas novas formas musicais que apareceram uma atrás da outra criaram uma demanda explosiva para os rádios de transistores. Os rádios vendiam como água assim que saíam da fábrica. Com base neste sucesso, a Sony continuou avançando e fazendo progressos.
Quando houve o boom do rádio a transistores, os fabricantes elétricos seguiram os passos da Sony. Não se passou muito tempo e o mercado entrou em uma era de incrível concorrência. Esta concorrência fez com que os preços dos transistores caíssem cada vez mais e sua qualidade aumentou muito. A concorrência foi mantida pelos hábeis dedos das mulheres que trabalhavam nas fábricas japonesas, as Transistor Girls. Logo depois, o Japão iria se tornar o líder mundial na fabricação de transistores de germânio. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. O total de produtos eletrônicos exportado atualmente pelo Japão é de 110 bilhões de dólares aproximadamente. Em todos eles são utilizadas grandes quantidades de semicondutores. O Japão começou a seguir os passos dos Estados Unidos neste setor em plena época do pós-guerra e em 1959 tornou-se o primeiro produtor mundial de transistores. Entretanto, os Estados Unidos haviam avançado substituindo o germânio por silício, material com que eram fabricados até mesmo os circuitos eletrônicos. Em 1962, o primeiro-ministro japonês Hayato Ikeda, que estava visitando a Europa, foi acusado de ser um vendedor de transistores pelo presidente francês Charles de Gaulle. Esta cena mostra o recrutamento de operárias para uma fábrica. Eram conhecidas como Transistor Girls. Os 3 requisitos para passar no teste de aptidão eram boa visão, mãos hábeis e perseverança. Moças pacientes provenientes do interior eram recrutadas em grandes quantidades. Depois de intensa preparação e treinamento, as moças passavam a trabalhar nas linhas de montagem. Cada empresa tentava segurar e treinar as melhores Transistor Girls. Na época, esse era o melhor caminho para vencer a guerra da produção. Apesar dos dedos hábeis e da perseverança dos seus empregados, os índices de produção não eram satisfatórios. Fui informar o chefe do departamento que o índice de produção de ontem tinha sido 3%. Isso significa que apenas 3 peças de cada 100 eram aproveitáveis. O resto eram produtos de qualidade inferior. Na verdade, eu torcia para não precisar informar um resultado de 0% no dia seguinte. Não pode haver nada pior que um índice de produção de 0%. Isso é um pesadelo para um gerente. A indústria dos semicondutores foi comparada à da pesca pelo fato de nunca sabermos quantos peixes vão cair na rede até que ela seja retirada da água. Também foi comparada à agricultura, porque se o tempo for ruim, as colheitas também o serão. Os resultados da colheita são ruins, especialmente no verão, quando a temperatura e a umidade têm índices elevados. O problema com os transistores de germânio é que eles eram facilmente danificados pela umidade e pelo calor, degradando-se, parando de funcionar e assim criando problemas contínuos. Uma das maiores ameaças à segurança de nossa nação é a possibilidade de os nossos inimigos atacarem com bombardeiros carregados com armas nucleares. Esses bombardeiros podem atacar em velocidades supersônicas, em diversas direções e altitudes para confundir a nossa defesa e retardar o envio de armas interceptivas. Em um ataque em massa, os bombardeiros de alta velocidade podem estar sobre nós antes de termos conseguido identificar seu rumo, e então será muito tarde para agir.
As deficiências dos transistores utilizados nos computadores militares eram um grande problema. Durante a Guerra Fria, a procura por um material estável para substituir o germânio passou a ser uma tarefa urgente para os Estados Unidos. O silício não é muito sensível ao calor e, ao contrário do germânio, que é um material escasso, pode ser encontrado em toda parte. Os laboratórios Bell, cujos cientistas trabalhavam para desenvolver um transistor de silício, passou a ser o centro desta pesquisa. Para compensar os problemas do silício, entre eles o fato de ser altamente ativo, foram feitas aqui diversas experiências, como, por exemplo, o método de recobri-lo com uma película de óxido. Carl Frosch e Lincoln Derrick achavam que a única forma de se manipular o silício era recobrindo sua superfície com uma película protetora e, portanto, estavam procurando material que pudesse formar uma película bem forte para ser colada no silício. Em princípio, excluíram o oxigênio. Na sua opinião, se fosse utilizado o oxigênio, que tem facilidade para sintetizar com outros materiais, a oxidação não se deteria na superfície e permearia o silício por completo. Mas a ligação do oxigênio ao silício passaria a ser o fator-chave para a sua utilização. Este fato foi descoberto por acaso após a ruptura acidental de uma válvula. Acho que não sabíamos isso na época. Não sabíamos mesmo. Acho que ninguém percebeu que aquilo era uma grande descoberta. Mais tarde, obviamente, os laboratórios Bell fizeram uma publicação afirmando que aquela descoberta foi uma das bases de toda a técnica dos circuitos integrados. Sem isso, não seria possível fazer um circuito. Seria impossível. A AT&T, que previu a chegada da era das comunicações via satélite, começou a pesquisar incessantemente as baterias solares. O trabalho de Calvin Fuller e de sua equipe foi um dos mais importantes daquela época. Fuller descobriu o método de difusão da fase de gás. Finalmente, essa descoberta levaria a um ponto decisivo na tecnologia dos semicondutores e faria surgir a indústria moderna do setor. Nesse meio tempo, uma empresa no Japão tinha previsto a mudança do germânio para o silício e se dedicou a produzir silício de alto índice de pureza. A High Silicon Company está situada no porto de Okaishi City, município de Mie. A empresa dedica-se a refinar silício para ser utilizado em semicondutores. Com uma produção de 90 toneladas desse material, é o maior produtor mundial. Isto é silício metálico em forma de pó procedente da Noruega. Seu grau de pureza é de 98%. Esse produto é colocado dentro de um tanque misturado com cloreto e transformado em gás de cloreto de silicone, que é então enviado a uma torre de destilação. Enquanto o gás circula continuamente, as impurezas vão sendo retiradas até que o gás passa a ter um elevado grau de pureza, com um conteúdo insignificante de impurezas de 1 parte por 100 bilhões. Depois, este gás volta para o estado sólido. Esta é uma gigantesca caldeira elétrica para transformar o gás de silício em silício sólido. Os técnicos colocam aproximadamente 100 bielas de silício como semente, que são retiradas de produtos já fabricados. A eletricidade passa através das bielas enquanto o gás de silício circula ininterruptamente durante 5 dias. Nesse período, as bielas chegam a uma espessura de aproximadamente 10 centímetros. Este trabalho não tinha sido mostrado anteriormente nem para as pessoas que trabalham no setor de semicondutores. Este processo é uma tecnologia japonesa que foi desenvolvida de forma independente há 30 anos. A High Silicon é uma subsidiária que se separou da Chiso Corporation do município de Kumamoto. Na época em que desenvolveu esta tecnologia, a Chiso era denominada New Japan Nitrogen Fertilizer Company. Antes da guerra, a empresa tinha uma fábrica no exterior. Depois da guerra, contratou um grande número de repatriados e estava procurando uma nova área de atuação.
Os executivos da empresa decidiram trabalhar com silício, que, na sua opinião, certamente poderia substituir o germânio. A pureza do silício tinha de ser de 9 elevado à 10ª ou 11ª